Bem, vamos começar. Essa é a terceira aula sobre o Reino de Deus, fazendo essa transmissão aqui tanto pelo Instagram da Igreja Evangélica Restaurando Vidas, como também pelo Facebook da mesma igreja. E nós estamos aqui, eu digo nós, porque é onde há um, dois, três reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. E eu sei que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, ele se faz presente quando nós o invocamos, né? Invocamos o nome de Jesus. E eu gostaria de mais uma vez abordar algumas... É um bate-papo, uma reflexão sobre o reino de Deus. Aqui não é nenhum conteúdo teológico, eu não estou fazendo aqui nenhuma aula de teologia profunda, nada disso. É uma compreensão, é uma reflexão, um bate-papo, mesmo que a gente não interaja assim um com o outro de uma maneira muito clara, né? Mas a gente pode, sim, vocês aí ouvindo, eu aqui falando, e às vezes algum comentário surge, né? E a gente pode, né, dando continuidade a esse estudo. Boa noite, Biel Neto. Seja bem-vindo aqui pelo Facebook. Então eu marquei 19h30, eu gosto de começar no horário. Ainda mais, são tantas coisas que a gente fala, né? Que a gente conversa, o tempo vai passando. Então eu queria ler alguns versículos bíblicos. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21. Opa, tem um computador aqui ligando aqui atrás aqui. É tipo um quartel-general, viu, gente? É quartel-general aqui. Aqui é computador, é notebook, é tablet, é uns aparatos aqui. Vou esperar ele encerrar. Então, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês também estão sendo enviados. E aí, de João, nós iremos para Mateus capítulo 3, que diz assim, o versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E já no capítulo 4 aqui de Mateus, daí versículo 4, né? Capítulo 4, versículo 17 diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu gosto desta afirmação, tanto de João Batista, quanto do próprio Jesus, quando ele diz, olha, o reino de Deus está próximo. Há uma outra tradução que diz, o reino de Deus é chegado, já veio. Né? E aqui diz que o reino de Deus se aproximou, o reino de Deus está próximo. Não é que o reino de Deus ele passou a existir a partir de Jesus. Não. O reino de Deus já havia muitas manifestações do reino de Deus na história do povo de Israel, naquilo que nós conhecemos de Velho Testamento. Então existem manifestações do reino de Deus ali. E Jesus, ele está com o advento de Jesus, e João está preconizando
essa presença de Jesus, a vida de Jesus, e a mensagem dele é: olha, o reino está próximo, é chegado, ele está aqui. Cristo, depois de batizado, ele simplesmente começa a pregar também essa mensagem, dizendo: olha, arrependimento, arrependei-vos, porque chegou, está próximo, já veio o reino de Deus. E como eu já disse, o reino de Deus não é nada aquém da própria pessoa de Jesus, jamais. Então, quando eu me encontro com Cristo vivo, Filho de Deus, com o reino de Deus, eu entendo perfeitamente que eu vou me fazer, eu me torno, né? Eu me torno participante deste reino. Eu sou filho, eu passo a ser filho de Deus, participante do reino de Deus. Então, o que você de fato, nesse exato momento, o que você está fazendo aqui? O que você de fato qual é a sua própria definição enquanto alguém que se diz cristão? Você é discípulo de Jesus? Você é filho de Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? A igreja, aprendemos que a igreja não é um lugar aonde a gente vai, não é um lugar que se vai. A igreja é um estado no qual eu e você somos colocados pela graça. Igreja sou eu, a igreja é você. Não abrimos mão do encontro comunitário, do culto no templo, né, onde a gente se encontra no domingo ou qualquer dia da semana. Mas a igreja não é aquilo ali. Não é apenas aquele momento do encontro. A igreja sou eu, a igreja é você. Somos cada um de nós. Então o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. Chegou definitivamente, é uma coisa que está aqui, está agora entre nós. Vemos as manifestações de uma criação de Deus que antes caída, que antes alienada do Senhor, alienada de Deus, passa pelo novo nascimento e vai carregar agora esses conteúdos de Deus. Vai carregar no coração, vai se imprimir verdades antes desconhecidas na alma, na mente. Então a gente vai passar pelo novo nascimento, vamos carregar esses conteúdos esses que é uma filiação espiritual, de um outro reino, de uma outra coisa. Isso é que nos torna igreja. Isso é que nos faz igreja. Parede, templo, tijolos não passam por esse processo. São gente, são pessoas, são corações. Agora, gente, você vê aqui que João e Jesus têm uma mensagem idêntica. Isto é condição sine qua non, é indispensável. Não há outro meio, não há outra forma. Aquele que se diz seguidor do Messias, seguidor de Jesus, seguidor do Cristo, ele precisa se arrepender. A mensagem é essa: arrependei-vos, arrependei-vos. E essa não é uma mensagem apenas para quem não ouviu o Evangelho, mas é uma mensagem contínua para aquele que creu no Evangelho. É uma mensagem para a minha vida, é uma mensagem para a sua vida, é uma mensagem para todas nós. A gente precisa se arrepender e crer no Evangelho, sempre. Crer na palavra de Deus. Saber que o reino está aqui. O reino de Deus, um dia, no primeiro vídeo eu falei sobre isso, haverá uma manifestação da vinda desse reino, todo olho verá, mas hoje nós estamos vivendo uma manifestação individual, subjetiva, particular, que é essa que eu estou vivendo, que é essa que você está vivendo, nesse exato momento. Então, é uma condição indispensável a gente passar por processos de transformação, de arrependimento. Então Deus, não permita que eu, na minha caminhada, na minha jornada, eu pense que eu não preciso mais me arrepender, porque eu estarei cometendo um grave erro. O nosso chamado é tríplice. Tríplice por quê? Porque Jesus chama, olha, você quer me seguir, quer ser meu discípulo? Veja que Jesus é a expressão máxima do reino de Deus.
Agora é o reino de Deus que tem cara, cor, pele, olhos, boca, cabelo, cheiro. É homem, é Deus encarnado. Esse eu não compreendo o reino de Deus e o significado do reino de Deus se não for a partir de Jesus. Caio Fábio explica de uma maneira maravilhosa isso quando diz que Jesus é a chave hermenêutica da compreensão da Escritura como um todo. Eu acho isso mais do que certo, mais do que verdadeiro. É a partir dele que eu compreendo de fato as figuras, as sombras, os mistérios, os enigmas, até então que os profetas tantos ansearam, desejaram, né, conhecer, desvendar. É Cristo Jesus, é o Filho de Deus. Então é tríplice esse chamado. Ele diz, olha, se você quiser me servir, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e você tem que vir após mim. Negar a si mesmo, tomar cruz e segui-lo, ir após o Mestre. E quando alguém disser assim, olha, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está acolá, Jesus mesmo diz, olha, não acreditem, não acreditem, não. Pelo contrário, o reino de Deus está dentro em vós, está entre. Num certo sentido, ele está entre a gente, porque veremos que guardar o reino só dentro da gente é importante. O reino está dentro de mim, dentro de você. Mas as manifestações dele precisam ser visíveis. Por isso é um reino também entre nós. Serão verificáveis, percebíveis, o rei e o reino dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Isso, querido, é ser de Jesus, isso é ser cristão. Isso é de fato o chamado que a gente precisa ter. Não existe nenhum chamado de discipulado se você não seguir esse chamado tríplice, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Eu preciso continuamente ter isso na minha mente e na prática da vida espiritual. E se nós formos aqui, 2 Coríntios, rapidinho, 2 Coríntios, eu quero fazer tudo dentro do tempo do Instagram, né? 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha o que? Transformados. Nós somos transformados, estamos nesse processo de transformação, é de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele está dizendo que o reino em mim é visto fora de mim por aquilo que pratico, porque eu sou, você é, nós somos uma carta de Deus no mundo para ser lido, essa carta, e diz que as pessoas vão enxergar Cristo em nós, nós sinalizaremos o reino de Deus. Por uma questão óbvia, nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem, né, de Cristo, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Cristo. Então é um transformar na nossa alma, na nossa vida, na nossa consciência. Ora, é possível sim, irmãos, é mais do que possível nós desfrutarmos de uma experiência com Deus em que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente frutifique, que a gente provoque, sejamos provocados por Deus e essas provocações de Deus em nós gerem consistência, verdade, saúde espiritual. Nós somos transformados. Nós precisamos discernir, às vezes, os meios que Deus usa para essa transformação ocorrer, que nem sempre elas são bem-vindas por nós, pelo homem natural. Mas Deus os envia para que a gente possa, a imagem do Filho dele, nós sermos moldados, né? Venha, Jesus orou, venha, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O discípulo de Jesus, os que fazem parte do reino de Deus,
eles repetem e vivem essa oração de Jesus, do Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu governo sobre mim, venha o teu governo sobre nós, venha o teu senhorio, venha e exerça a tua vontade soberana sobre mim, sobre nós. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Você já se preocupou de fato com a vontade de Deus? Já se preocupou de fato com a vontade de Jesus? Já se preocupou de fato com a vontade do Espírito Santo de ser sensível, de ouvir a voz dele e dizer: seja feita, Senhor, a tua vontade? Ou queremos que a vontade que seja realizada seja a minha vontade, seja o meu querer? Será que é a minha vontade na terra que eu tenho que pedir para Deus realizar? Senhor, seja feita a minha vontade aqui na terra. E que o Senhor se vire aí para cumprir aquilo que eu determino, que eu ordeno, ou que eu decreto. Não, a oração daqueles que compõem o reino de Deus é: Senhor, que venha o teu reino, se estabeleça ele. A igreja do Senhor, os homens e mulheres que vão encarnar a tua presença no meio da sociedade. Venha o teu reino, o teu governo, a tua vontade, e a tua vontade prevaleça, a tua vontade seja feita, a tua vontade, Senhor. E eu quero, Senhor, fazer parte do cumprir dos teus propósitos, da tua vontade. Porque quem é que vive em quem? Eu que vivo para mim mesmo, ou eu desejo que Deus, que Jesus viva em mim? Não foi Paulo que diz que logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É um viver pela fé, porque se não for pela fé, eu olho para mim, eu olho para as minhas ambiguidades, eu olho para as minhas várias direções, para o ser dicotômico que eu sou. E se eu não olhar para mim com fé, sabendo que quem vive em mim, que Ele está vivendo em mim, e que eu faço parte de um projeto de amadurecimento e de transformação de glória em glória, se eu não afirmar isso pela fé, eu não vou conseguir ter êxito no meu caminho como seguidor de Jesus. Eu não vou conseguir. Paulo diz: olha, já não sou eu. Parece uma certa, quase que uma prepotência ou algo assim meio tolo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas ele está falando de uma verdade que o próprio Jesus disse, até na oração, né, sacerdotal, é que eu venho morar neles e que eles morem em mim, como tu, Pai, em mim está. É uma simbiose da graça, Ele vivendo em nós, nós que estamos nele, e estando nele o Pai também está em nós. Enfim, é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa, linda de Jesus. Então, Ele é o centro, Jesus é o centro, é Ele quem sustenta todas as coisas. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Então, se eu desejo de fato crescer espiritualmente, eu preciso dessa compreensão. Aí, como nós lemos aqui em João, né, no capítulo 20, versículo 20, ele disse: olha, como o Pai me enviou, o Pai me enviou. Eu vim, o Pai me enviou, cumpri seu propósito, realizei sua vontade, estou realizando a sua vontade. E aí Jesus, ele transfere, ele está dizendo: assim como o Pai, ele me enviou, eu também envio vocês. Ora, ele está falando não é só de Pedro, de João, de Paulo, de Carlos, não, ele está falando de todos nós, de mim, de você, de todo aquele que disse: sim, Senhor, eu creio em Ti, eu sou Teu filho, eu sou Teu servo. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de vida, isso é inquestionável. Ele é o referencial, Ele é o nosso modelo, né? Modelo, exemplo de vida, de fé, de ministério. Então, de acordo com a palavra dele, de Jesus, você e eu
fomos comissionados, fomos ungidos e recebemos autoridade para seguir os seus próprios passos. Assim como o Pai me enviou, eu estou comissionando vocês. Eu estou dando uma missão para a vida de vocês. Quem descobre sua missão, descobre o seu sentido de vida. E Jesus está dizendo, eu estou dando o sentido da vida de vocês. Vocês agora serão os enviados ao mundo. E nos enviou, nos comissionou, nos ungiu, nos capacitou para realizar a obra dele. A obra da continuidade, a obra da expressão do reino, a obra de pregar o reino, a obra de falar da graça do reino. Ele, como nosso Senhor, como nosso Mestre, nos concedeu a mesma visão, a mesma autoridade, a mesma responsabilidade. E no momento em que a gente recebe as boas novas de Jesus em nossas vidas, nós somos feitos o quê? Instantaneamente, o nosso espírito ele nasce de novo. Então nós fomos feitos novas criaturas e para sermos o quê? Transformadores da nossa sociedade, que carregam a boa nova, que são os que vão expandir, dar continuidade da história de Jesus. Nós vamos continuar contando a história de Jesus. O livro de Atos, num certo sentido, continua. Nós estamos aqui, a igreja está aqui. Então, o que acontece? A gente pode, sem dúvida alguma, mudar o destino de igrejas, mudar o destino da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país, se simplesmente a gente ouvir a voz dele. E a gente responder em obediência, responder com submissão, porque a nós foi revelado pelo Senhor, que assim como Jesus foi enviado ao mundo, eu também tenho uma missão, de como servo dele, eu sou um enviado. Eu sou alguém que vai comissionado a dar prosseguimento na mensagem do Evangelho. Então, para isso, querido, a gente precisa do poder de Deus. Para isso, a gente precisa nos dedicar com afinco, com desejo, de uma ânsia, de uma busca de Deus para a nossa vida, onde a gente vai dizer, venha o teu reino, Senhor. Cumpra-se a tua vontade na minha vida. Né? E João 14, a gente vai dar a embasar isso que eu estou dizendo. Por quê, Fábio? Por quê, pastor Fábio? Porque olha o que Jesus diz, 14, 12, 13. João, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê, que está crendo, você crê? Creio. Então ele está dizendo, é para aquele que crê de fato. E você vê que crer em Jesus não é simplesmente dizer eu creio, mas carrega todo um processo de entrega, de confissão, de desejo de segui-lo. Então, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus está dizendo, comissionei vocês, e a obra que eu fiz, vocês também irão fazer. Só que ele não para, ele diz, e outras maiores fará, porque eu vou junto, né, para o meu Pai. Né? E de uma coisa a gente pode ter certeza, Jesus não limitou essa comissão, essa autoridade, esse poder espiritual apenas os discípulos lá do primeiro século. Não, ele apenas diz o seguinte, olha, se você crê, digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Fará as mesmas obras que eu faço. As mesmas obras que eu faço, aquele que crê em mim fará. É a única condição, simplesmente se você crê em mim. Creia em mim e você fará as mesmas obras que eu faço. Por isso o reino é possível para aquele que crê. A expressão do reino de Deus. Então eu tenho que crer, o meu chamado é crer. E crendo, praticar. Olha só. Eu vou voltar aqui para Mateus. Foi o tema que nós lemos na aula passada. Sobre a tentação.
se você vê o capítulo 4 de Mateus, diz assim o versículo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas olha só, presta atenção no que Lucas vai dizer aqui, nessa questão aqui da tentação. Ó, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, né, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Veja só, Jesus, ele cheio do Espírito Santo. E é o resumo da aula passada. Ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou Jesus de 3 maneiras. A primeira foi, ele questionou a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satisfaça a sua fome. Segunda tentação era, olha, você é filho de Deus, então por que você não faz conforme as Escrituras dizem, que os anjos têm todo o poder de te segurar, vão te amparar, você não vai se machucar, pelo contrário, será um espetáculo para o povo, todos verão você. E Jesus sempre derrotando Satanás com a palavra, né? Está escrito, e Satanás era derrotado. E a terceira tentação, ele queria que Jesus tomasse a glória, né, do mundo para si em troca de uma adoração. E aí Jesus disse, olha, só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás. Então essas 3 tentações sempre foram tentações contínuas no ministério e na vida de Jesus, né? De alguma maneira, na cruz, por exemplo, ele foi tentado a agir em legítima defesa, em salvar-se a si mesmo. O ladrão do lado disse, se você é filho de Deus, por que você não salva você e a gente também? Uma tentação de ele usar o poder mesmo ali para poder se livrar da morte. E outros exemplos também, né? Ele sempre era tentado a fugir da cruz, a morrer sem cruz, a não ser aquele a quem o Pai designou para aquele momento, para aquela hora, para aquela missão. Ele foi tentado, e não imagine eu e você, né? Não tem como a gente não sermos tentados da mesma forma. Então ele recusou todo tipo de oferta de tentação, porque ele sabia exatamente que o propósito dele era cumprir a vontade do Pai, era cumprir a vontade de Deus, né? Agora veja só, eu frisei lá no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, Jesus cheio do Espírito Santo. Ele passa pelo processo da tentação e vence. Agora, o que diz o versículo 14? Então, Jesus no poder do Espírito Santo. Jesus no poder do Espírito Santo. Lá no primeiro versículo, Jesus cheio do Espírito Santo. Versículo 14, Jesus no poder do Espírito Santo. Então você vê que nesses versículos você vê uma diferença entre estar cheio, né, e operar no poder do Espírito Santo. Alguma coisa havia acontecido na vida de Jesus naquele momento, depois da tentação, que ele não era alguém apenas cheio do Espírito, mas ele operava no poder do Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O poder do Espírito Santo não é simplesmente o poder único de Jesus, somente em Jesus. Quando ele nos comissionou, assim como o Pai me enviou vocês, ele transfere esse Espírito, o poder do Espírito Santo, para aquele que crê. Quando Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores ainda, isso só é possível, só é mediante por pessoas cheias do Espírito e por pessoas que atuam no poder do Espírito. O que falta para a igreja, para o reino, para a gente expressar o reino de Deus? Poder do Espírito Santo, presença do Espírito Santo. Então, as manifestações do reino de Deus
não é medido apenas porque eu tenho 2 carros, porque eu tenho 2 salários, porque eu sou alguém abençoado materialmente. Poder do Espírito Santo é medido quando eu sou como Jesus e ando aonde eu estiver, aonde eu estou, no que eu faço, no que eu realizo, eu estou expressando esse poder. Mas não é só, não pense apenas na perspectiva de cura, de maravilha, de milagres. Como eu estava dizendo agora há pouco, as manifestações de alguém cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, não é você ter 2 carros, mas é você ter um carro sobrando e você reparte com o outro. Porque eu não preciso de 2 carros, então eu vou e abençoo o meu irmão. Um é meu, o outro eu dou para o próximo. Eu vou chorar com aqueles que choram. Poder no Espírito Santo é a capacidade de chorar com aqueles que estão chorando, de se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Se eu tenho 2 túnicas, eu reparto uma túnica com aquele que não tem. Eu reparto com eles. É ser honesto, é ser justo, é ser verdadeiro, é praticar misericórdia. Porque algo mudou dentro de mim, algo aconteceu no meu coração. Não é por causa de nenhum policiamento religioso, não é porque eu tenho que prestar contas para alguém apenas. Não, nada disso, nem por medo de Deus. Porque quando eu me entrego a Deus, quando eu busco o Senhor, quando eu desejo ser transformado de glória em glória, essas coisas eu aceito com mais facilidade, eu permito, eu vou deixando essas coisas fluírem dentro de mim, do meu coração. Quanto mais eu sou de Deus, mais eu vou me tornando fidedigno, confiável. Isso são expressões do reino de Deus. Cristo não morreu numa cruz, ele não foi para uma cruz, ele não sofreu o que sofreu, ele não viveu o que viveu para você ir para a igreja para querer tornar-se uma pessoa rica. Não! Ele morreu para que você fosse transformado, tornado de escravo livre, de alguém pecador santo, de alguém condenado absolvido, de alguém que tinha como o destino certo a condenação. Agora vocês têm a porta dos céus aberta para você. Ele não veio para que você se tornasse rico, ele veio para que o reino de Deus fosse implantado na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Vou à igreja não é para ficar rico, eu repito, eu vou à igreja porque a igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Por isso eu praticamente não oro para Deus. Eu estou na igreja, eu não vou orar para Deus me visitar. Eu vou orar porque Deus já visitou o seu povo, porque Ele já habita em nós. Eu não vou adorar a Deus para que Deus me visite. Eu estou adorando a Deus porque Ele já faz habitação no meu espírito, na minha vida. Ele já está presente no momento ali, com pessoas que são habitação dEle naquele momento. Eu não atraio a presença de Deus. Ele decidiu fazer em mim a sua morada, no meu coração, nesse serzinho que eu sou. Mas Ele decidiu fazer em mim a sua morada, sua habitação em nós. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é. Você entregou sua vida a Jesus? Não entregou? Você agora não pertence a Ele? Ele é o seu Senhor. Ele é o seu mestre. Ele é aquele que faz habitação em você. Ele está moldando minha vida, sua vida, o nosso pensamento. Não são os nossos desejos, não são os desejos da minha carne, do homem natural, mas é o negar-se a si mesmo para seguir sempre o meu mestre, o meu Senhor. Por isso que Paulo diz, né, Romanos 12, 2. O que Paulo diz? É conhecidíssimo, né, irmãos? E não vos conformeis com este mundo, com este século, com este tempo. Não vos conformeis. E a hora que Paulo... Estou suando aqui, irmãos. A hora que Paulo está falando do tempo dele ali. Agora, o nosso tempo também não fica atrás, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que dificuldade, que lutas.
nós estamos vivendo como igreja. Mas ele está dizendo, não se amoldem, não vos conformem. Pelo contrário, transformai-vos. Transformai-vos. Vocês, cidadãos do reino, transformai-vos. A gente fica dizendo assim, Pai, me transforma. E Deus diz, não, meu filho, você que tem que transformar. Porque eu dei para vocês a palavra, eu dei para vocês o Espírito Santo. Vocês sabem o processo e o caminho. Então transformai-vos. Eu estou querendo que Deus faça algo que é de minha capacidade de assim o fazer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela quem vai renovar a minha mente, num certo sentido, sou eu. Quando eu procuro coadunar a minha mente, o meu pensamento, a minha vida com a palavra de Deus, com a busca de Deus, com a presença de Deus. É porque nós queremos coisa muito mastigada, nós queremos as coisas com muitas facilidades, nós já queremos entrar na igreja ou num processo e a coisa acontecer assim rápido. A gente precisa buscarmos o Senhor, sua presença, sua face, lermos a palavra, orarmos a palavra, crermos na palavra e a renovação da mente vai acontecendo. E Paulo diz, né? Porque assim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há como experimentar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, se eu não estiver antes no processo de transformação da mente, né? Na transformação e renovação da minha mente. Como eu não estou transformando minha mente, eu não estou renovando minha mente, tudo que vier lá na frente, que seja vontade de Deus, eu não vou aceitar, eu vou resistir. Talvez eu vou até blasfemar. Mas é de Deus, mas a minha mente não está transformada. Aí eu estou pensando ainda como um homem caído, natural, não nascido de novo. Estão compreendendo? Então, processos. Imagine gente, pessoas, homens e mulheres, expressando isso, gente. Cristo, na rua, na esquina, nas escolas, nas instituições, nos becos. Eu digo uma coisa para você, o Gama não precisa de mais igreja. O Gama não precisa de mais igrejas abrindo porta. Já tem várias aqui. Nós não precisamos de denominações abrindo. Estamos entupidos de igreja. O que a gente precisa são de homens e de mulheres que expressem as evidências de uma vida transformada. De homens que busquem mais a vontade de Deus, o governo de Deus, né? O estabelecimento do reino de Deus, do que as suas próprias vontades. Essa, para mim, é uma grande diferença. Para mim, isto é a minha vontade ou a vontade de Deus? É o desejo de fazer o que eu quero, de me dar bem, ou morrer para que Cristo viva. Porque, biblicamente falando, irmão, nós estamos aqui para morrer mesmo. Nós estamos aqui para a gente se dar bem. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Negar a vida, negar a alma, carregar a cruz, significa eu estou deixando de lado o meu próprio desejo. Eu vou morrer para mim mesmo. Cristo vive em mim, não é isso? Nós falamos agora há pouco. Para que Cristo, vivendo em mim, o Fábio e sua vontade não prevaleça, mas prevaleça a vontade dele. Eu estou aqui para viver o reino, expressar o reino. Então, igrejas, nós estamos cheias. Pessoas que expressam o reino de Deus, pouquíssimas, infelizmente. Senão nós já teríamos mudado essa cidade. Quantas igrejas nós temos? Pouca manifestação e evidência de Jesus. Nós estamos preocupados em encher nossos templos, nós estamos preocupados em fazermos eventos, nós estamos preocupados em outras coisas, dificilmente com um desejo de Deus de impactar a nossa cidade. De evidenciar o amor de Deus, né?
Então, o que acontece é que tantas vezes a gente se tornou o quê? Clientes. Nós nos tornamos clientes. Nós nos tornamos consumidores. Nós nos tornamos alguém que vai buscar Deus como se Deus estivesse num balcão, um despachador, despachante de pedidos, a gente vai lá para ele. E é isso. É mais um recurso para eu melhorar a minha vida. Só que a vida da gente melhora, eu tenho certeza, porque o encontro com Cristo nos transforma para melhor. Mas sabe de uma coisa? Ele nos trata, ele fala com a gente, ele molda nosso coração, ele transforma o nosso pensamento, ele nos torna filhos, e não bastardos. São filhos que vivem de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Só que o Pai eterno não. Nós vemos que ele é o agricultor, ele é o grande lavrador da nossa vida. Ele vai arar, vai podar, vai mexer aqui, vai mexer ali, vai nos transformar. Então é um poder do Espírito Santo que tanta gente precisa. Poder esse que não se limita. A gente quer uma igreja poderosa no sentido de que a minha igreja há curas, a minha igreja há milagres acontecendo, porque somos uma igreja do poder de Deus, poder do Espírito Santo. E a gente para aí. Conquanto eu creio em curas, eu creio, não apenas em curas, veja bem, eu não creio apenas em curas, eu não creio apenas no milagre, eu creio em Jesus. Se você fala, eu creio em curas, eu não vou dizer, não é nem na cura, eu creio no Senhor. Ele é quem cura. Você crê no milagre? Eu creio em Cristo, porque Ele é que realiza o milagre. Você tem que crer, não é na cura, você tem que crer no Senhor, porque é dele que vem a cura. E aí a gente vive achando que o poder do Espírito Santo se resume apenas a isso, a uma igreja da cura e do milagre. Mas o grande milagre que acontece é justamente a vida que se transforma, a mente que está no processo de transformação. Por isso você é um marido, uma esposa, um filho, um patrão, transformado, diferente. As pessoas veem isso e falam, algo aconteceu na vida desse homem e dessa mulher. É a expressão do reino de Deus. É crer em Jesus. O pastor Alberto colocou, creio em Jesus, isso é muito forte. É crermos em Cristo. O que está faltando para a gente é voltarmos a crer em Jesus, a crermos em Deus, a sermos igreja do Senhor. Isso, irmãos, é o reino de Deus. Reino de Deus. Existe tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para a gente aprender ainda acerca do reino de Deus. E eu quero que você ouça isso. E muito mais que isso, não apenas me ouça, não. Vá para a palavra, comece a ler a palavra, leia os evangelhos. Volte a ler os evangelhos. Se debruce na palavra, coma a palavra, rumine a palavra, volte para os braços de Deus através da palavra, busque o Espírito Santo, o Espírito que já faz morada em mim, se embrenha mesmo, faça o querer do Pai na minha vida, que eu seja expressão do reino de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos, no nome de Jesus, fazermos as obras dele e faremos ainda obras maiores, cheios do Espírito e no poder do Espírito Santo. Lembrando que Jesus jejuou, na tentação foi jejum. Aconteceu, ele saiu no poder porque ele jejuou. Ele estava em jejum, na busca da presença de Deus. Ele estava com anseio dessa presença de Deus, do Pai na vida dele. E assim tem que ser eu e você, somos nós. Jejum.
Vamos voltar a jejuar? Não como barganha, não como troca. Eu não estou dizendo para você jejuar para ganhar alguma coisa. Eu vou jejuar para conseguir um emprego. Eu vou jejuar para ganhar um salário melhor. Isso é troca, isso é barganha. Jejum não é isso. Jejum é me alimentar de Deus. Paradoxalmente é um alimento. Estou me alimentando de Deus. É uma busca para que o homem natural perca sua força. E mais de Cristo, do Senhor em mim, se manifeste esse reino. E eu termine esse propósito cheio do Espírito. Ande no poder do Espírito Santo. Jejue, irmão. Jejue, irmã. Busque o Senhor em jejum, em oração, em clamor, em entrega, em quebrantamento. Porque quando você assim o fizer, pode ter certeza, o poder de Deus vai fluir através de sua vida, através do que você fala, do que você diz, das suas ações. E as obras que Ele comissionou você fazer irão acontecer. Vidas transformadas, pessoas sendo tocadas pelo dedo de Deus através da sua vida. Assim foi com os apóstolos, assim foi com os discípulos, assim foi com os pais da igreja, assim foi com os grandes avivalistas, assim foi com os grandes homens de Deus. E eles sempre priorizaram o reino, compreenderam o reino, viveram o reino, expressaram o reino de Deus. E eles estavam negando a si mesmos, eles estavam tomando a própria cruz, eles estavam indo após Cristo, e Deus estava abençoando a vida deles, não apenas por palavras, por mensagens, mas através de ações de graça, de cura, de transformações. Oh, querido, eu creio no nome de Jesus que sim, nós ainda faremos grandes proezas no nome de Jesus. Grandes proezas no nome de Jesus. Mas isso não vem sem antes essa consciência de que sou comissionado, de que eu estou no processo de transformação, renovação da mente, transformados de glória em glória conforme a imagem de seu Filho. E para isso eu tenho que querer estar nesse processo, viver esse processo de Deus na minha vida. O mais interessado nisso é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O mais interessado em que eu seja alguém que expresse o reino de Deus é o próprio Senhor do reino. É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Amém. Próximo estudo, quinta-feira que vem, não perca. Esse vídeo estará gravado no Instagram da igreja. Se fez bem a você, ouça ou compartilhe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, tá bom? Eu não estou com um violão aqui, não está próximo, nós encerraríamos com uma canção, com um louvor. Mas vamos orar. Pai, graças nós te damos por esse momento de reflexão da tua palavra, do teu reino. Nós não queremos apenas, Senhor, sermos ouvintes dela, da tua palavra, mas queremos ser praticantes dela. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes nós ignorarmos a tua palavra e até vivermos aquém dela. Estamos tantas vezes, Senhor, dentro do templo, mas distantes do teu reino. Porém, nós não queremos mais sermos destes que vivem aquém, à margem. Nós desejamos, sim, Pai, no nome de Jesus, que o reino de Deus esteja em mim, que o reino de Deus esteja neles, que o reino de Deus esteja em nós. E sejamos a expressão desse teu reino aqui. Porque o Senhor mesmo nos comissionou para irmos, pregarmos, batizarmos, curarmos, evangelizarmos, ensinar, ajudar
acolher, acompanhar, ir, prosseguir, nos transformar, nos capacitarmos mediante a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito e todas as demais armas espirituais, a não lutarmos as lutas e as batalhas espirituais com armas naturais, porque as nossas armas, elas são espirituais. Nós militamos contra as forças espirituais e as nossas armas são espirituais para desfazermos sofismas, argumentos, que são tudo aquilo que querem se impor, que querem ser contra o Senhor, o teu reino. Mas nós aprendemos contigo, Jesus, que as portas do inferno jamais prevalecem contra o teu povo, contra a igreja do Senhor. Contra a igreja, o teu povo, que não é templo, que não é CNPJ, que não é tijolos, que não são estruturas físicas. A igreja, os que creem, são esses, Senhor. E enquanto isso, Senhor, que cada um de nós, a gente queira ser cheio do Espírito, e andemos no poder do Espírito, vencendo tentações, vencendo querer transformar pedras em pães, vencendo querer pular de pináculos e sermos espetáculos visíveis, trazendo uma glória para a gente, não para ti. Que possamos vencer tentações de adorarmos as riquezas, os bens materiais e não adorarmos o único Senhor que és tu. E aí sim a gente manifesta, Senhor, o teu reino, a tua presença. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, tudo para a glória do teu nome, Jesus. Que o Pai seja engrandecido por causa do Filho. Amém, amados? Obrigado por vocês que estiveram aqui. Não tivemos tantas pessoas participando, mas o importante é que a palavra está aí, semeada. Se cair em um coração, pode fazer efeito. Cair apenas em um coração, isso frutifica, isso gera esses frutos, né, para a glória do nome do Senhor. Então, vocês que estão aí, Pastor Alberto, todos, grande abraço, fiquem com Deus, até quinta-feira que vem. Amém? Deus os abençoe.